tarde, pessoal. Meu nome Boa é tarde. Pascoal. Estou aqui representando a Busca Legal, uma empresa parceira da IBM, atuando na área de soluções fiscais. Estou aqui com o Fábio. Boa tarde a todos. Bom, hoje a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a aplicação da inteligência artificial para soluções, para a área de soluções fiscais. Hoje a gente fez uma apresentação para falar para vocês um pouquinho sobre o cenário tributário atual, como é que hoje o profissional dessa área contábil, fiscal, como é que hoje ele consegue esse tipo de informação utilizando as tecnologias atuais, como ele vai conseguir com o uso da inteligência artificial, os ganhos que ele vai ter com isso e que tipos de soluções ele vai poder utilizar. E vamos falar um pouquinho para vocês de uma das soluções que nós desenvolvemos em parceria utilizando o Watson, que é o Busca Legal Tax One. Fazendo aqui só uma breve apresentação, não vou falar especificamente, fazer um histórico da empresa, mas como é que a gente chegou aqui. Depois de ter feito a parceria com a IBM, utilizando as soluções Watson, nós fomos convidados a participar de um evento que reuniu mais de 1.300 parceiros da IBM pelo mundo todo para apresentar soluções de tecnologia que utilizassem inteligência artificial. Nós levamos uma dessas soluções, que é o Tax Classifier, e fomos os vencedores desse prêmio do Watson Build Award. Nós fomos vencedores da América Latina. Também temos participado de alguns eventos específicos, os Tax Days, né, Tax Suppliers Day, Tax Innovation Day, da BRF, claro, VLI, Magazine Luiza, Centauro, e temos sido selecionados também com essas soluções. Inclusive a Algar, que estava aqui palestrando um pouquinho antes da gente, a nossa solução deve brevemente estar também nos portais, nos e-commerces da Algar. O primeiro slide, antes de passar a palavra aqui para o Fábio, tem o objetivo aqui de mostrar para vocês a dificuldade que as empresas enfrentam com essa questão de tributação. Foi feito um levantamento pelo Globo em dezembro de 2017 e se estimou que as empresas têm aí cerca de 549 bilhões de reais em perdas possíveis em litígios tributários. Isso corresponde a 55% do patrimônio líquido das empresas. Essa informação é assustadora. A complexidade da legislação, enfim, aqui sem discutir questões especificamente sobre justiça tributária ou não, mas o acompanhamento da legislação tributária é hoje um terror para as empresas e é com isso que a gente vem tentando trabalhar para ofertar uma situação mais, eu não diria confortável, porque essa área de impostos ela nunca vai ser confortável, mas de uma situação em que a pessoa tenha mais segurança para tomar as decisões na empresa. Fábio, vou passar então para você contar um pouco do cenário tributário. Ótimo, Pascoal, atual. obrigado. Dando continuidade ao que o Pascoal comentou sobre a questão da nossa burocracia e da carga tributária, eu trouxe mais alguns números aqui para vocês também, que dão uma noção do quanto é importante se enfrentar esse desafio da questão tributária e quantas soluções que vão ao esse encontro são importantes. A carga tributária no país já ultrapassou aí 2 trilhões, esse é o dado oficial da Receita, e às vezes fica até difícil a gente imaginar, né, o quanto significam esses 2 trilhões, pelo menos para mim, mas até em termos de tempo que a gente gasta, são 5 meses de trabalho só para se pagar tributos. Então, uma carga tributária bastante elevada e é algo que, em geral, as pessoas, mesmo quem não é da área tributária, já sabe o quanto que a nossa carga tributária é altíssima, aí 32% do PIB. Só que esse, em verdade, não é o nosso maior problema. A carga tributária do Brasil é muito elevada, mas não é o maior problema em termos de tributação. Até porque há países com uma tributação maior do que a nossa. O nosso maior problema na área tributária, na verdade, é a questão da complexidade tributária. O tempo que se gasta para pagar tributos, para se calcular os tributos.
E aí sim nós somos os campeões. O Brasil é onde mais se gasta tempo para calcular tributos. Em termos de carga tributária, não, há muitos países com carga tributária maior que a nossa, mas em relação à complexidade tributária, aí sim nós somos de fato os campeões. E aí tem mais alguns dados em relação a isso. Nós gastamos 10 vezes mais do que a média mundial para se calcular tributos. 1.958 horas, e isso levando em consideração ainda que nos últimos anos tivemos uma melhoria, então já diminuiu um pouco, mas ainda ficamos ali em primeiro lugar. A cada 4 horas, são 4 normas por hora útil, ou seja, nessa meia hora de palestra que nós teremos aqui, vão sair aí 2 normas impactando a área tributária. E aí um outro custo que tudo isso traz, né, toda essa complexidade, traz um custo para as empresas, que é aí de mais de 5% do PIB. Ou seja, além da carga tributária, que é elevadíssima, temos ainda um outro custo, que é o custo para se calcular os tributos, o custo para você tentar pagar corretamente o tributo. E essa complexidade que nós temos para se calcular os tributos, em boa parte, se deve ao quê? Se deve ao nosso modelo tributário. Inclusive, nesse momento, né, os puristas têm falado muito da questão de reforma tributária, mudança tributária. E qual que é o problema? Por que aqui a tributação é tão complexa? É que o Brasil fez uma opção de se tributar principalmente o consumo. Isso é normal em economias em desenvolvimento, focar mais na tributação do consumo, ou seja, nas mercadorias que a gente compra, nos serviços que a gente contrata. Só para você ter uma ideia, o Brasil tributa 15,8% do PIB, é a tributação sobre o consumo, enquanto que nos Estados Unidos a tributação sobre o consumo é de 4,4%. Até por isso, às vezes algumas pessoas quando viajam para os Estados Unidos têm aquela sensação, nos Estados Unidos se paga pouco tributo porque eu comprei um produto, a tributação lá era bem baixa. Na verdade não é que se pague pouco tributo lá, lá também se paga não tanto quanto aqui, mas algo próximo, mas lá se tributa mais a renda e a propriedade. E aqui no Brasil se tributa mais o consumo. Até para você ter uma ideia, nós temos vários tributos sobre o consumo. Enquanto em outros países normalmente você tem um tributo sobre o consumo, aqui no Brasil nós temos ICMS, sendo que cada estado tem um ICMS diferente do outro, vamos ter PIS, vamos ter COFINS, vamos ter IPI e ainda o ISS em relação aos serviços. Ou seja, uma tributação elevada e vários tributos, e com isso você chega a uma situação em que os legisladores optaram por quê? Cada tipo de produto tem uma tributação diferente. Cada detalhe da operação ou do produto você pode levar a uma tributação distinta. Até por isso que é muito comum a gente colocar esse dado que a legislação tributária é muito mais complexa do que você imagina. Eu disse há pouco, né, mesmo para quem não é da área tributária, já sabe o quanto a nossa carga tributária no país é elevada. Aí, 5 meses para se pagar tributos. Quem trabalha na área sabe o quanto ela é complexa, o quanto que se gasta tempo para tentar calcular corretamente. Mas quando a gente começa a entrar nos detalhes da nossa legislação tributária, a gente acaba vendo que ela é mais complexa ainda. Mesmo aquelas pessoas que trabalham há anos na área tributária, quando começam a olhar os seus detalhes, verificam que ela ainda é mais complexa do que eles já imaginavam que era de complexa. E até para isso, eu trouxe um exemplo que ilustra bem essa complexidade que nós, na Busca Legal, buscamos justamente simplificar para as empresas. O que eu trouxe de exemplo aqui? Eu trouxe um exemplo bem simples. É uma legislação federal, uma legislação que trata de 2 tributos, o PIS e a COFINS. Essa lei, a 10.925, ela trata de vários benefícios, redução a zero da alíquota para vários produtos, especialmente produtos da cesta básica. Entre esses vários produtos, como nós temos ali colocado, está o leite. Leite fluido, pasteurizado ou industrializado, na forma ultrapasteurizado. Portanto, de acordo com essa lei 10.925, o leite tem alíquota zero, desde que seja aí pasteurizado ou industrializado na forma ultrapasteurizado. Ultrapasteurizado nada mais é do que o leite UHT,
aquele leite de caixinha. Então, leite de caixinha tem alíquota zero, de acordo com essa lei 10.925. Então, um exemplo bem simples. E eu trouxe exemplo aqui. Será que alguém poderia cometer algum erro com base nesse exemplo? Será que esse benefício poderia dar margem a algum tipo de dúvida? Leite de caixinha, está aí dito, alíquota zero. Será que pode ter alguma dúvida nessa simples lei? Não estou tratando de medicamentos, nem de produtos tecnológicos, que normalmente são mais complicados. Um simples leite. E aí eu trago uma pergunta a vocês. Vou colocar aqui. Se, porventura, esse benefício alcançaria o leite de cabra. E não qualquer leite de cabra, mas o leite de cabra UHT. Não sei se vocês já viram no supermercado, mas nós temos também o leite de cabra de caixinha, o leite UHT. Normalmente vem uma cabrinha na frente. Será que esse leite de cabra, sendo UHT, ele teria alíquota zero também? Eu acho que qualquer pessoa normal, olhando a lei, né? A lei disse qual tipo de bicho que é? Não. A lei apenas colocou leite na condição que seja ultrapasteurizado. Então, se eu digo que é um leite de cabra ultrapasteurizado, eu acho que qualquer pessoa normal vai chegar à conclusão, não, perfeito, o leite de cabra também terá alíquota zero. Só que aí a gente lembra, o que eu disse há pouco, a legislação tributária é bem mais complexa do que a gente imagina, e aí a gente tem que ir atrás da definição do que é leite. Afinal, o que é leite? Não sei se alguém já se perguntou, né? O que é leite? Algo que muitos consomem todo dia, mas não sei se já parou para pensar, para definir o que seria leite. E nós temos uma definição para o que é leite. Há um decreto federal, que nem é um decreto de matéria tributária, e ele traz uma definição do que seria leite. E não é porque você perdeu uma atualização, não. Esse decreto é bem antigo. Desde 1952, ele traz essa definição do que é leite. E eu trouxe, e ano passado, inclusive, esse decreto ele foi atualizado, e eu trouxe aqui, de acordo com esse decreto federal, o que é considerado leite. E ele diz, entende-se por leite, sem outra especificação, que é o nosso caso, não foi especificado de que tipo de bicho que é, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, e aí o detalhe de vacas, sadias, bem alimentadas, descansadas. Inclusive, então se a vaca teve uma noite agitada, já não teria mais o benefício. E o decreto continua, o leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda. Ou seja, de acordo com esse decreto federal, leite é só de vaca, não inclui o leite da cabra. Mas e a cabra faz o quê? A cabra tem leite de cabra, a vaca tem leite, a cabra tem leite de cabra. Pelo menos é esse o entendimento desse decreto federal, que eu falei desde 52 ele traz essa definição, e de certa forma é o que nós já fazemos no dia a dia, porque quando a gente vai comprar um leite no supermercado, não vem escrito leite de vaca, vem escrito só leite, e a gente sempre deduziu que era de vaca, e de acordo com esse decreto, essa dedução está correta. Onde estiver dito leite, tem que ser de vaca, se for de outro bicho, tem que ser dito. Alguém já ficou com essa dúvida, perguntou para a Receita Federal, e aí, qual que é o alcance do meu benefício? E a Receita Federal respondeu para essa empresa que perguntou que, de fato, a alíquota zero era somente para o leite de vaca. Ou seja, aí a gente consegue entender por que nós estamos em último lugar em termos de complexidade, em termos de tempo que se gasta para se calcular tributo. São por situações como essa. Um leite que se for de vaca é tributado de um jeito, se for de cabra é tributado de outro jeito. E Fábio, imagina quantas empresas nesse período já, por exemplo, se utilizaram desse tipo de benefício ou desse benefício especificamente
para depois agora descobrir, correndo então esse risco fiscal, pensando estar tributando corretamente, pagando seus tributos da forma correta, ou seja, não tem nenhuma forma, eu diria, má intencionada para fazer esse tipo de tributação, para depois descobrir que estava tributando de forma errada e aí pagar, além da questão de multas e etc., o risco da própria fiscalização. Não, já falei com várias empresas que vendem esse tipo de produto e, em geral, diria que o 99% ou um pouco mais tributam errado e justamente, como você disse, não por quererem fazer errado, mas por desconhecerem totalmente um detalhe desse. Porque hoje, normalmente, como que as empresas fazem diante de um produto? Ela tem que tributar um determinado produto que ela está lançando, ela vai começar a comercializar aquele produto. Eu dei um simples exemplo aqui, colocar para vocês aqui, em relação à tributação de um açúcar no estado de São Paulo. A empresa, uma padaria, um supermercado, vai vender esse produto açúcar e tem que colocar lá no sistema como esse açúcar deve ser tributado. Para isso, ela vai ter que analisar alguns pontos. Primeiro ponto, analisar a questão da NCM do produto. NCM é uma nomenclatura comum em todo o Mercosul, baseado numa padronização mundial. É um código de 8 dígitos que toda a tributação está amarrada a essa NCM. Então, o primeiro desafio da empresa já é saber qual é a NCM do produto. São mais de 10 mil NCMs. Então, ela tem que descobrir qual que é a NCM do produto. Além disso, ela tem que saber detalhes. Quem está vendendo? É uma indústria? É um atacado? Poderia ser um varejo? Tudo isso interfere na tributação. A indústria normalmente vai aplicar a substituição tributária. O atacado já não teria que recolher caso o produto já tenha sido tributado no início da cadeia. Quem está comprando? Eu estou vendendo para um varejista, para o consumidor final, porque se eu vendo para um varejo, eu vou aplicar ST, se eu vendo para o consumidor final, já não se aplica mais a substituição tributária. Ou seja, além de detalhes do produto, eu tenho que saber detalhes também relacionados a quem está vendendo, quem está comprando, eu nem coloquei aí, mas também teria que saber detalhe do tipo de operação que eu estou realizando. E mais um detalhe ainda, para complicar um pouco mais o cenário tributário. Neste exemplo do açúcar, não basta eu saber a NCM, eu saber que é um açúcar. Eu tenho que saber ainda o tamanho da embalagem. Porque aqui no estado de São Paulo, açúcar até 2 quilos tem substituição tributária do ICMS. Acima de 2 quilos não tem mais substituição tributária do ICMS. Ou seja, só saber a NCM de um produto já é um grande desafio, mas mesmo que você saiba, você vai ter que ter mais detalhes ainda como saber o tamanho da embalagem. Porque o açúcar de 1 quilo eu tributo de um jeito e o açúcar de 5 quilos eu tributo de outro jeito. Ou seja, reitero aquilo que eu coloquei do quanto o nosso sistema tributário é distinto. E para a pessoa, a partir do momento que ela já sabe qual é o produto, quem está vendendo, quem está comprando, ela tem todos esses detalhes, para ela ir atrás da tributação aplicável, ela vai ter que consultar em vários lugares. Por exemplo, consultar no site da Cefaz, que é o site da Secretaria dos Estados, consultar no site da Receita Federal em relação à tributação de PIS, COFINS, IPI, ou seja, pelo menos 2 sites aí públicos. Ela vai gastar aí, pelo menos, se for uma pessoa da área tributária, que conheça bem de tributação, tenha todos os dados da operação, vai gastar em torno de 45 a 60 minutos pesquisando no site estadual, pesquisando no site federal, contando ainda com alguma consultoria na internet para ajudá-la ali. Ou seja, tudo isso é que vai nos colocando lá em último lugar em termos de complexidade tributária. Então, o tempo médio hoje para você conseguir encontrar a legislação a tributação de um produto envolvendo ICMS, IPI, PIS e COFINS, e um produto ainda tranquilo, 45 a 60 minutos. E é nisso que a busca legal vem trabalhar. Tentar ajudar as empresas a otimizar esse tempo que elas gastam, e não só o tempo, mas os riscos, como nós vimos no caso do leite de cabra, mesmo com 45, 60 minutos, a probabilidade da empresa tributar errada era imensa. Então a gente vem trabalhar, o que o Pascoal vai falar, qual que é a nossa solução para
otimizar essa complexidade tributária? Bom, o Fábio deu as más notícias e aí eu vou entrar com as boas. Existe uma solução para isso. Essa solução que a gente desenvolveu na Busca Legal é o primeiro chatbot para consulta tributária. A gente desenvolveu utilizando a tecnologia IBM, utilizando a plataforma Watson. Se você me perguntasse se eu estou atuando nessa área de informações fiscais e legais há uns 20 anos. Se me perguntasse há 2 anos atrás se eu imaginaria que seria possível, ao invés de fazer aquelas buscas que o Fábio tinha identificado, buscando ou a parte impressa, ou sites da Fazenda, enfim, regulamentos de ICMS, etc., mas que alguém pudesse fazer essa pergunta em formato de chat, ou seja, utilizando linguagem natural mesmo, perguntando qual é a tributação de um produto, eu te diria que a gente estava longe disso e hoje essa solução está pronta. Eu, antes de falar um pouquinho mais sobre o Busca Legal Tax One, que é exatamente esse que a gente, essa solução que foi desenvolvida com a plataforma Watson, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo rápido da aplicação do produto, da utilização do produto. Só um minuto. Bom, aquela pesquisa que o Tax One acabou de fazer foi feita aqui em tempo real. Então, vocês imaginam que o número que o Fábio apontou para fazer a consulta de um produto hoje, o profissional com experiência na área, e esse é um dos princípios aqui também dessa nossa solução, ela não vem para substituir esse profissional, mas vem para substituir essa atuação dele específica nesse tipo de tarefa, uma tarefa repetitiva, uma tarefa com busca em que você precisa de agilidade, você não tem que ter um profissional ali hoje mais fazendo essa busca nesses sites tradicionais como o Fábio apontou, ou sites terceiros em que essa informação esteja para você depois apresentar a análise. Não, isso o Busca Legal Tax One fez aqui em 2 estados, em cerca de essa mesma consulta que a gente demoraria para fazer em um estado algo em torno de 45 a 60 minutos, o Tax One você consegue realizar essa pesquisa com o Tax One em 30 segundos. O que a gente fez para desenvolver essa solução, utilizando tecnologia IBM, como eu falei para vocês, uma série delas aqui a gente identificou, mas inclusive em outras soluções com mais aplicativos, aplicação de voz, hoje ali vocês viram a solução, no Tax One especificamente, você digita o produto, poderia digitar diretamente o código de barras, né, Fábio? A NCM. Ou a própria NCM. Em outras soluções que nós estamos desenvolvendo, você utilizando outros recursos da IBM, você pode entrar com uma imagem para localizar, fazer o reconhecimento da imagem, você pode fazer isso através de voz, enfim, uma série de recursos para facilitar a vida do profissional. O que a gente... Até comentar um ponto, para conseguir dar aquela resposta simples de trazer a tributação, a alíquota de 18%, se tem ST ou não tem,
Utilizamos tecnologia IBM, Watson, inteligência artificial, mas também muito trabalho humano. Foram gastos ali 450 mil horas de consultores mapeando toda a legislação tributária, mantendo isso atualizado. A gente começou a fazer esse trabalho em 2008. Só para vocês terem uma ideia, esse exemplo que eu dei do leite de cabra, que tem alíquota zero, isso seria uma regra. Uma regra, leite de cabra, alíquota zero. Aliás, o leite de cabra é tributado, o de vaca que tem alíquota zero. Na nossa base, hoje nós já temos 17 milhões de regras. Então, demonstra uma pessoa, para ele buscar a tributação de um produto, ele teria que encontrar a tributação desse produto nessa combinação de 17 milhões de regras que a gente consegue, utilizando toda essa parte, essa estrutura da IBM, facilmente num chat a pessoa lá perguntar e já trazer a resposta. E aí, com esse ganho que a gente quer ofertar para esse profissional, esse quadro ele demonstra um pouco do que a gente quer. Hoje em dia você tem aqui um profissional que, utilizando a busca tradicional, ele passa a maior parte do seu tempo com essa busca e aí, com certeza, o resultado dele, quer dizer, toda a aplicação que ele poderia ter, pensando em estratégia e etc., que no final vai refletir nos resultados financeiros da empresa dele, não é o que ele esperava. E dessa forma atual, utilizando inteligência artificial, utilizando aqui no caso Busca Legal Tax One, o tempo de busca dele praticamente desaparece. A gente está falando ali, como eu mostrei para vocês, algo, se a gente estivesse fazendo aquilo para um estado, talvez em 15 segundos, você obtém o resultado e aí você vai gastar o seu tempo com planejamento, com estratégia, com estudo, com decisões, e aí você vai obter certamente melhores resultados. Nós demos exemplo de um produto, mas uma empresa, por exemplo, um supermercado pequenininho, ele vai ter pelo menos 10 mil produtos. Imagina essa busca para 10 mil itens, o que a gente estava fazendo aqui. Obviamente, até para isso você depois vai poder utilizar, nós estamos desenvolvendo também junto com a IBM, você vai ter um formato aí para que a gente oferte o T1 via API, para grandes volumes, mas no dia a dia, esse profissional teria que fazer essa busca, ou fez a vida inteira desses 10 mil, manualmente, ou manualmente que eu digo, porque eu considero essa busca tradicional hoje quase que uma forma manual e não através de um chat. Uma pergunta, qual é a tributação? E eu te dou a resposta. Acho que o... Sim. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar. Fábio, se você quiser complementar. Quem se interessou, que pode ter a possibilidade de entrar no nosso site, busca.legal, e fazer um teste, isso que a gente demonstrou aqui no vídeo. Você pode entrar lá gratuitamente e fazer o teste, pesquisar qualquer produto que você tenha dúvida, em qualquer um dos estados. Então a gente tem toda essa legislação com todos os dispositivos legais e a pessoa pode de imediato já fazer um teste. Isso é uma outra forma também que a gente tem apresentado de democratizar a informação. Se você é um usuário de baixo volume que precisa dessa informação, mas não é tão frequente, com uma quantidade menor de produtos, você faz o acesso, você faz o cadastro no nosso site, no Busca Legal Tax One, acessa t1.busca.legal, é isso mesmo, não tem erro, nosso domínio também ali, nossos e-mails é busca.pascoal@buscalegal, fabio@buscalegal. Você se cadastra e vai poder fazer as consultas gratuitamente até uma determinada quantidade. Ótimo. É isso? Isso. Muito obrigado pela atenção, obrigado por terem disposto aqui seu tempo para ouvir um pouco do que a gente tinha para apresentar. Obrigado a todos.